Oi, gente, sejam todo mundo muito bem-vindos. Essa daqui vai ser a primeira aula e vai ser mais uma introdução à programação. Então não se preocupem se vocês acharem que deve estar difícil, porque não. A gente vai abordar uma linguagem bem simples, então não se preocupem, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre lógica de programação, tomada de decisão e organização na programação. Tá, vamos começar pelo primeiro tópico, que vai ser lógica de programação. A lógica de programação é a base para que possamos entender a linguagem de programação, e além de qualquer outra estrutura que envolve dados. Existem alguns itens que compõem a lógica e que merecem ser explicados separadamente, para que juntas tudo faça sentido. Então, as instruções passadas aos sistemas do computador recebem o nome de algoritmos, que são passos que contêm cada ação que deverá ser realizada. Para nos organizarmos, temos uma sequência lógica que vamos seguir para que tudo saia corretamente. Gente, tem uma frase que faz muito sentido com isso, que é aqui: o computador não é nada mais, nada menos que uma criança. Então, assim, você precisa passar as instruções detalhadamente, passo por passo, para que ela faça tudo certinho, entendeu? Então, esse eu acho um exemplo muito bom. E um exemplo disso é esse exemplo que eu vou mostrar agora, que são instruções passo a passo que seguem uma sequência lógica, tá? Então, presta atenção nesse exemplo. Primeiro, a gente vai pegar o ovo, colocar na frigideira do fogão, quebrar os ovos dentro da frigideira, jogar as cascas no lixo, acender o fogo do fogão, esperar o ovo ficar pronto, apagar o fogo, retirar o ovo da frigideira e colocar a frigideira na pia. Claro que existem alguns outros passos que não foram acrescentados, por exemplo, precisamos ficar mexendo o ovo para ele não queimar, para ele fritar dos dois lados. Então, assim, tem alguns passos que a gente não colocou, mas isso é para simplificar. Essa é uma estrutura correta, com os algoritmos em uma sequência lógica, desempenhando a atividade corretamente. Agora, vamos imaginar que se algum desses passos fosse feito na hora errada, ou até mesmo não fosse feito. Bora para outro exemplo. Tá, temos aqui um outro. Pegar o ovo, colocar a frigideira no fogão, colocar o ovo dentro da frigideira, esperar o ovo ficar pronto, apagar o fogo, retirar o ovo de dentro da frigideira, colocar a frigideira dentro da pia. Aparentemente tá tudo como antes, né? Mas, tipo assim, percebe que o passo de acender o fogo do fogão e jogar os ovos no lixo não foi indicado. E isso vai atrapalhar o resultado final, já que se a gente não jogar a casca do ovo no lixo, então ele tecnicamente vai fritar o ovo com a casca. E sem o fogo não vai ter nem como ele fritar o ovo, entendeu? Ele só vai ficar lá parado na panela. Então, esse exemplo serve de lição de que a programação ele não é diferente da vida real. Se a gente pular uma parte da instrução ou a gente colocar no lugar errado, no final vai mudar. E isso vai atrapalhar o resultado final, entende? Agora, aqui vai outro exemplo. Vamos imaginar que a gente vai receber dois valores, multiplicá-los e exibir o resultado obtido. Tá, algo fácil, né? Receber o primeiro valor, receber o segundo valor, multiplicar o primeiro pelo segundo e informar o resultado obtido. Então, essa sequência é bem simples, porém, alguns programas mais complexos vai necessitar de limitadores para que não acabem se misturando e impossibilitando a compreensão da instrução. Os responsáveis por fazer essa separação são as palavras início e fim. E aqui vai mais alguns exemplos. Em uma escola, os alunos realizam 2 provas no final de cada semestre, de modo que a soma dos resultados dividida por 2 dá a média que o aprovará ou não. Então, o programa vai ser assim. Início. Lembra sempre que precisa desses limitadores. Início. Vai receber a primeira nota do aluno. Receber a segunda nota do aluno. Soma é igual à primeira nota mais a segunda nota. Média é igual à soma dividida por 2. Fim. Gente, esse é um programa muito simples, porém, fica de olho nessas palavras sublinhadas, porque elas são variáveis. As variáveis, o que são elas? Variáveis são palavras que representam algum valor ou alguma expressão. Então, exemplo. Nesse exemplo que eu dei anteriormente,
aqui está falando? Receber a primeira nota do aluno. A primeira vai ser a variável que vai guardar a nota do aluno, entende? Então, um bom exemplo disso seria como se essas variáveis fossem uma gaveta. Então, a variável primeira vai guardar a nota do aluno, entendeu? Vai guardar na gaveta a nota do aluno. Essa é um exemplo que eu gosto de usar e eu gosto, é um exemplo simples. Tá, tópico 2, tomada de decisão. Acontece que na programação, muitas vezes a gente vai deparar com um ponto que é necessário a tomada de decisão, que vai ser um ponto que a gente vai seguir um caminho ou outro. Então, nesse ponto, a gente vai ter que escolher um dos caminhos, dependendo da situação e tudo. Vamos ver um exemplo disso. Exemplo. Início. Receber a primeira nota do aluno. Lembra sempre do que eu falei, que a palavra primeiro é uma variável. Então, ela vai guardar essa nota do aluno. Então, receber a primeira nota do aluno, o programa vai receber a nota. Receber a segunda nota do aluno, o programa vai receber a segunda nota. A soma é igual à primeira nota mais a segunda nota. E a média é igual à soma dividido por 2. Esse se vai ser a tomada de decisão que a gente vai usar. Que é, se essa média, aqui é a média, se essa média for maior ou igual a 7, apresentar ao aluno a média e informar que ele foi aprovado. Se a média for menor que 7, apresentar ao aluno a média e informar que ele foi reprovado. E o fim, o fim do programa. E essa tomada de decisão é caracterizada sempre pelo se, que seria se a condição que você quer, se você receber tal nota. Se essa condição for verdadeira, então vai acontecer essa condição. Se não for verdadeira, vai acontecer essa condição, entendeu? E um exemplo prático disso, que é, se a nota for igual ou maior que 8, então aprovado. Se não, reprovado. Entendeu? Presta atenção nessa estrutura, gente, porque aí é muito importante, já que a gente vai fazer ao vivo aí. Ao vivo não, por vídeo mesmo, mas a gente vai fazer passo a passo, né? Então é realmente muito importante. Então, gente, essa tomada de decisão, elas são traduzidas, né? Se não, são traduzidas, porque inicialmente a programação foi criada lá nos Estados Unidos, então até ela chegar pra cá, é tudo em inglês, né? Já que o inglês é o padrão internacional de comunicação e tudo. Então, bora ver aqui um exemplo. Esse se, na verdade, a gente vai usar o if. Se é pra vocês entenderem, né? Que if significa se. O então vai ser igual a then. E o se não vai ser igual a else. E isso vai ser muito importante, galerinha, porque na programação a gente vai usar if, then e else. A não ser que eu aborde algum tema de Portugal, porque em Portugal a gente pode utilizar programas que podem ser utilizados em português. E é importante falar que na tomada de decisão, a gente tem que perceber uma coisa, que quando uma opção é seguida, exemplo disso é, se essa nota for igual ou maior que 8, então ele é aprovado. Se essa opção for seguida, essa outra aqui passa a ser ignorada pelo sistema, entendeu? O próximo tópico é organização na programação. Aprender a organizar tudo desde o começo sempre é bom, principalmente em programação, já que as coisas vão se tornando bem mais complexas de acordo com o tempo. Vamos começar imaginando uma tarefa um pouco mais complexa dessas que a gente já citou. A gente vai descrever os procedimentos de um caixa de supermercado. Eu vou começar falando sobre todas as tarefas de uma maneira geral. As tarefas de maneira geral serão cumprimentar os clientes, registrar a venda do produto, informar o valor total ao cliente e receber o pagamento. Vendo assim por alto parece simples, porém não. Um programa que executasse essas tarefas, ele não poderia ser simples. Um motivo disso é que uma ação aparentemente simples
possui alguns detalhes que passam a ser despercebidos e são detalhes extremamente importantes. Um exemplo disso é a tarefa 1, que seria cumprimentar o cliente. Disso você fala, poxa vida, mas é fácil, é só você falar, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas para o programa precisa tudo ser bem detalhadamente. E um programa para isso seria assim: início, começando sempre do início. Se seria a tomada de decisão. Se existir cliente na fila, então avisar ao cliente que o caixa está aberto. Se a hora estiver entre 8 horas e meio-dia, dizer bom dia. Se a hora estiver entre meio-dia e 1 e 6 horas, dizer boa tarde. Se a hora estiver entre 6 e 1 e 7h59, dizer boa noite. Se não existir cliente na fila, aguardar pelo próximo. Fim. Nessa tarefa 1, a gente vê que logo aí existe uma tomada de decisão, que foi o que a gente acabou de abordar, que é, se existir cliente na fila, então aí vai ter a condição que você vai colocar. Esse se, nós usaríamos o if. If existir cliente na fila, then condição. É assim que vai ser na prática. Bora notar que essa primeira tarefa, a gente vai programar o ato de cumprimentar o cliente. E perceba que logo nesse começo aqui, o programa toma uma decisão, que seria, se existir um cliente na fila, então, ele vai seguir uma determinada parte das instruções. Porém, se não existir, ele vai seguir outra. Existindo um cliente na fila, o programa passa para o bloco seguinte, que também vai ter que tomar uma decisão. Ou seja, se existir cliente na fila, então ele vai fazer essas instruções desse bloco. Se a hora estiver entre 8 horas e meio-dia, ele vai seguir as instruções desse bloco. E assim sucessivamente, né? A tarefa 2. Registrar a venda do produto. Início. Existe algum produto dentro do carrinho? Essa daí seria uma resposta de sim ou não. Sim ou não lá embaixo. Se sim, ele vai seguir as instruções desse bloco. Então, sim, existe algum produto no carrinho. Ele vai pegar o produto, procurar na embalagem onde está o código de barras, apontar para o leitor o código de barras e aguardar que o produto seja registrado. No final dessas instruções, tem uma aqui que é muito importante, que é reinicie a tarefa desde a primeira linha. Ou seja, quando ele terminar de apontar para o leitor o código de barras e aguardar que o produto seja registrado, ele vai vir para essa primeira linha, que vai ser: existe algum produto no carrinho? Já que você já pegou o produto, já escaneou e tudo, a resposta seria não. Então, não existe nenhum produto. Então, bora ver o que vai acontecer nesse bloco. Vai terminar a tarefa e passar para a próxima. E acabou as instruções. E nessa segunda tarefa, a gente tem um novo interessante ponto que a gente vai chamar de laço ou looping, o qual verifica a existência de produtos no carrinho de compras. Que, se sim, se existir, bora voltar aqui. Se existir algum produto no carrinho de compras, ele vai fazer determinada ação. Se não existir, ele vai fazer também determinada ação. E isso é chamado de laço ou looping, já que enquanto a resposta for a mesma, se sempre existir programa no carrinho, ele vai continuar voltando, né? Existe produto? Existe. Então ele começa do zero. Existe produto? Existe. Então ele começa do zero. Bora escanear o produto e assim sucessivamente, né? E aqui a gente tem um exemplo que seria de 2 produtos, né? Que é início. Existe produto no carrinho? Existe. São 2 produtos, né? Então, ele vai pegar o produto, procurar na embalagem onde está o código de barras, apontar para o leitor o código de barras e aguardar que o produto seja registrado. E essa tarefa é muito importante, porque ela reinicia a tarefa desde a primeira linha, que é: existe o produto no carrinho? Tem mais um produto sim, então volta para a primeira linha, né? E a primeira linha é essa. Então, existe o produto no carrinho? Sim. Então, pega o produto, procura na embalagem onde está o código de barras, aponta para o leitor do código de barras e aguardar que o produto seja registrado. E aqui, a última etapa. Reinicia a tarefa desde a primeira linha. Existe produto no carrinho? Não. A gente já usou os 2 produtos. Então, a resposta seria não. Então, determinar a tarefa e passar para a próxima. Fim. E acabou.
Essa seria a segunda tarefa. E esse recurso de loop é muito importante, então é bom ficar atento. Okay? Vamos passar para o terceiro exemplo, que seria a tarefa 3, que vai ser informar o valor total ao cliente, que é uma tarefa bem simples. Início, observar na tela o valor total, informar ao cliente o valor total. Fim. Seria só esses dois passos, de observar e de informar, somente. Tarefa 4. Receber o pagamento. Aqui vamos ter o início, receber do cliente um determinado valor. Se o determinado valor, vamos ver aqui a condição, se o determinado valor for igual ao valor total, então fechar a venda. Ok, acabou, recebi o valor da venda e fechar a venda. Se o determinado valor for menor que o valor total, então ele vai informar ao cliente que o valor é insuficiente e vai aguardar mais dinheiro por parte do cliente. E se o determinado valor for maior que o valor total, então ele vai calcular a diferença entre esse determinado valor e o valor total. E aí ele vai entregar a diferença ao cliente. Despedir-se do cliente, reiniciar tudo executando a tarefa 1. Isso daqui é muito importante, porque na tarefa 4 existe um comando para ele reiniciar tudo, executando a tarefa 1. Então voltaria desde o começo e o fim do programa, né? Então, a primeira instrução vai ser receber o dinheiro do cliente. E com isso feito, o sistema vai fazer as verificações para analisar qual decisão tomar. Porque são só 3 situações possíveis. Ou o cliente dá o valor exato, ou ele entrega o dinheiro a mais, ou entrega o dinheiro a menos. Claro que, se a gente parar para analisar, o cliente pode sair correndo, pode furtar, pode passar com cartão de crédito, já que cartão de crédito tem mais tomadas de decisões, porque se o seu cartão for Visa, se o seu cartão for Mastercard, é à vista, é débito, entendeu? Então tem várias situações possíveis, mas a gente vai colocar só essas 3, que é o valor exato em dinheiro, tudo em dinheiro, tá? O valor exato em dinheiro, ou entrega o dinheiro a mais, ou o dinheiro a menos. E tendo feito uma dessas 3 instruções, o sistema vai para início, desperdício do cliente, reiniciar tudo, executando a tarefa 1. E acabou. Dessa maneira, se o caixa fosse um robô, poderíamos ordenar o seu dia dessa seguinte maneira, que é início, execute a tarefa 1. A tarefa 1 seria de cumprimentar o cliente, dizer boa tarde, bom dia, execute a tarefa 2. Tarefa 2, execute a tarefa 3. Na tarefa 3, para execute a tarefa 4. E na tarefa 4, tem uma ordem para que ele volte desde o começo. Então, esse robô, ele ficaria eternamente atendendo os clientes. E aí, o que vocês acharam? Fácil, não é? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pode deixar nos comentários. Eu vou responder todo mundo, então pode colocar qualquer dúvida aí que eu vou estar respondendo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!